Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler a parte A do versículo 2 também, para complementar o pensamento. Irmãos, eu gosto quando há uma unidade de Deus naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Não conversamos, eu e Pedro, no entanto, Pedro vem e traz um texto que fala sobre a manutenção da fé. E isso eu entendo como sendo uma confirmação daquilo que Deus está falando para nós. É bem verdade que quando termina a mensagem, a palavra, há uma variação de compreensão e de receptibilidade por parte dos corações. Acontece isso, uns mais, outros menos, é o que a Bíblia já ensina. Um produz a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E a semente é a mesma, a palavra é a mesma, mas a variação. Portanto, eu estimulo você a ser produtivo pelo 100%. Deixa a frutificação da palavra, irmãos. Nós temos tratado de coisas tão importantes, tão especial, tão transformadora. Obrigado, querido. Tão transformadora, coisas impactantes, que é joias, pérolas de Deus para a nossa vida. Então, eu estimulo você a receber isso e fazer modelar a sua vida na conformidade daquilo que a palavra nos ensina. Há uma expectativa dos céus, quando a palavra é ministrada, para ver qual é o resultado que vai alcançar na vida de cada um. Que sejamos alcançados em 100%. Amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Ele quem cria e Ele quem consuma esta questão tão importante, tão fundamental para a vida cristã. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos ajuda e nos esclarece. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender a Tua palavra, para que não sejamos somente ouvintes, e que ela não seja um enigma na nossa mente, no nosso coração, mas que seja esclarecedora e estimuladora para cada um de nós. Eu te peço isso no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós já havíamos feito uma introdução com relação a esse texto, e aí a gente volta nele nesta noite, porque a minha pretensão é conversar, irmãos, sobre aquilo que é fundamental para a fé cristã, para a doutrina cristã, para a caminhada cristã. E aí eu me refiro sobre a fé, sobre salvação, sobre santificação. Então eu quero visitar esses temas com os irmãos, eu quero refrescar-nos quanto a estes assuntos de fundamental importância, são as bases do cristianismo, e a gente precisa de quando em quando ser revigorado nessas verdades. É claro que tratando elas para quem já está numa caminhada de fé cristã de um bom tempo, a gente não vai tratar isso também de uma forma muito rudimentar, mas faremos isso de uma forma já para quem conhece a palavra, para quem já está na caminhada da fé cristã. Pois bem, então nessa visão, nesse propósito, nesse objetivo, eu quero pensar com os irmãos a respeito da fé, irmãos. A fé que é aquilo que nos motiva, que nos dá condições de continuar avançando, que faz a transformação na nossa vida, que faz aquilo que nós precisamos receber para ser impulsionado na caminhada da vida cristã. E é isso que vem acontecendo no livro de Hebreus. No capítulo 10, ele fala sobre a apostasia, o abandono da fé. Tanta gente deixando a fé. No capítulo 11, aí ele vai mostrar o antídoto para isso, e vai trazer esse elemento. Olha,
Aqui está o segredo, aqui está o alimento, aqui está o indicativo da palavra, que nós precisamos entender. Nós temos a riqueza em nossas mãos, e aí nós precisamos aprender a fazer uso dessa riqueza, desta verdade que é a palavra de Deus. Então, a partir desse texto, dessa ideia, dessa provocação, de que nós estamos numa caminhada, nós não estamos perdidos, nós não estamos desorientados, ou pelo menos não devemos estar, nós estamos numa caminhada que foi proposta para nós. É bem verdade que às vezes nós enveredamos por caminhos que não é o caminho proposto, não é o caminho originalmente proposto pelo Senhor, mas o chamado do Espírito Santo é que voltemos ao caminho, porque caminhar pelo caminho de Deus é andar nos trilhos. E quem anda nos trilhos, nós que moramos aqui em Três Lagoas e conhecemos a história dos trens que aqui trafegavam aqui dentro da nossa cidade, e de quando em quando a gente recebia notícia de que o passageiro, às vezes o trem de carga, descarrilhou, e aí aconteceu um acidente, e tinha toda a consequência de sair dos trilhos. Há um acidente previsto e já vai se instalar quando sai dos trilhos. Andar nos trilhos é a segurança de que vai caminhar pelo caminho proposto e vai chegar na estação que está desenhada por Deus. Nós estamos assim, irmãos. Ninguém aqui está diferente. Você tem um caminho proposto por Deus para você. Eu tenho um caminho proposto por Deus para mim. Nós estamos desenhando, o desenho do caminho nosso já está pronto. Se nós estivermos em cima dos trilhos, se nós tivermos concebido essa verdade, então se efetiva em nós o cumprimento da palavra. A verdade da palavra, ela vai explodindo dentro de nós, e nós vamos mostrando para esta sociedade o quanto é bom, e o valor, e o resultado de quem escolhe andar nesse caminho, e seguir firme nesse caminho. Então às vezes a gente vê, fulano não me serve de exemplo, para ser um crente igual o ciclano. Com certeza não está nos trilhos, porque se estiver nos trilhos, no caminho proposto pelo Senhor, vai estar frutificando, vai estar glorificando ao Senhor, vai ser abençoado, e vai ter a testemunho de Deus para a sua vida, para a sua sociedade. Então nós não somos o povo que guiamos por vista, nós somos o povo que andamos por fé. Andamos por fé, irmãos. Nós temos que ter consciência disso. A fé é nosso sustentáculo, é a âncora que nos dá a sustentação para que de fato cheguemos firmes e seguros lá nas moradas celestiais. O capítulo 11, ele faz menção a algumas situações que vão evidenciar a fé, e que a fé vai se materializar nessas experiências. Então são experiências que mostram que a fé está presente, e porque passa por essa experiência, a fé se instala. Então há uma conexão de alguns exemplos, de alguns poucos exemplos que eu vou fazer menção agora. Lembrando, irmãos, que a galeria dos heróis da fé não está esgotado, ele ainda está sendo fotografado, registrado e colocado ainda na exposição da galeria dos heróis da fé. Heróis da fé que hoje se encontram aqui, sentados e adorando ao Senhor juntos aqui. Esses homens e mulheres que estão aqui na minha frente, são pessoas que caminham, que transitam, fundamentado nessa premissa, nessa base, nesse alicerce, chamado fé. E eu quero estimular você a não abandonar a fé, mas se permanecer fiel e caminhando nesta caminhada. O primeiro exemplo que ele traz para nós, dentre os vários nomes citados, é sobre viver pela fé, é oferecer um culto mais excelente ao Senhor. E aí se utiliza de Abel, para trazer essa figura de um culto mais excelente. Quando fala um culto mais excelente, nos leva a entender que existe um culto menos excelente, ou um culto totalmente fora da excelência. Então, se há um modelo de um culto excelente, esse modelo só é alcançado pela fé. Se eu não tiver fé suficiente, eu não vou conseguir alcançar, entrar na atmosfera da adoração
como essa que está instalada aqui, em virtude do tempo que nós já dispusemos adorando ao Senhor através da música, através dos louvores. Então, o que faz a pessoa ir parar na porta ou entrar para dentro do ambiente de adoração? A motivação da fé. Se ele não tiver fé suficiente, ele vai ficar por detrás da cortina, não vai atravessar as cortinas e não vai pisar no Santo dos Santos. O culto mais excelente, ele requer o fator fé. Se eu não tenho fé, não estou oferecendo o culto mais excelente, e se eu não estiver oferecendo o culto mais excelente, eu estou fora da fé. Então daí um estímulo, um instigado a você, a mim, a não nos determos, mas entrarmos na atmosfera da adoração, irmão. Cultuar a Deus é o motivo para o qual fomos chamados. Menos que isso, não tem razão de existir. Cultuar a Deus, esforça, se empenha, rasga o coração, pede perdão, derrama lágrimas, faz um movimento, se mobilize, mas não fique de fora de prestar culto ao Senhor. Este é o culto, o momento do culto coletivo. Eu sei que você já faz isso, ou deve fazer isso. Se não faz, está errado, fazer o seu culto individual. Mas aqui é o culto coletivo, é o culto em que nós juntos oferecemos o cheiro, o aroma do incenso da adoração ao nosso Deus. Então, Abel nos instiga, pelo autor de Hebreus, a entender um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente pode abordar pelos heróis aqui elencados, é viver pela fé, é andar com Deus, crendo no seu poder, conforme Enoque. E ele cita esse exemplo aqui, é o segundo personagem bíblico que o autor de Hebreus menciona. A fé é andar com Deus, é crer nele. Você tem que acreditar nessa pessoa, irmão. Cadê ele? Eu não vejo, porque a Bíblia diz que ele é invisível, mas eu sei pela fé que ele é real, e que ele está aqui prestando atenção, que ele é, e que o meu contato com ele não depende do agir dele, porque esse agir dele já foi feito, mas agora é a expectativa do meu agir para com ele. Andar com Deus, crer que ele existe. Aliás, é impossível, sem crer é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aqueles que se aproximam do Senhor creem que ele existe. Ele está, irmãos, ele está, ele visita, ele conhece, ele que cuida, ele que gere as nossas vidas. A minha fé me leva a alcançar essa verdade que está posta aqui e agora. Nós não estamos aqui falando de alguém ausente, de alguém distante, nós estamos falando de alguém presente, não é Deus? Ele está aqui. Então, pelo exemplo de Enoque, nós somos levados a entender que a fé requer sermos agradáveis a Deus. Aqui somente? Claro que não. Também em todo o tempo, lá fora, na rua, no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, sozinho, acompanhado, em todo o tempo, eu estou sendo vida agradável ao Senhor, crendo no Senhor. E é gostoso saber que a Bíblia nos apresenta Deus como um Deus que gosta de dar presentes. Vejo muito isso em você, Paixão. Presentes, ele é galardoador, ele gosta de dar presentes. Então, ele recompensa as atitudes e os comportamentos, ele honra. Esses dias uma pessoa me disse: eu estou aqui na igreja por conta de um homem que tem aqui nessa igreja, de uma pessoa que falou de Jesus para mim, e eu vi que Jesus é verdade na vida dele, levou a minha filha, e ele é um homem de Deus. Então, que gostoso andar do teu lado, meu irmão, saber que a palavra de Deus é verdade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu sei que tem mais outros, mas eu estou citando esse exemplo agora porque é o que aconteceu, mas tem muito mais outras pessoas que assim vivem. Construir
outra, viver pela fé, o exemplo que eu reporto agora é a construção da arca. Viver pela fé é construir uma arca. E arca aqui como sinônimo de testemunho. A arca é um testemunho de que há salvação posta, há uma salvação disponível, há uma proposta de salvação. Viver pela fé é oportunizar às pessoas uma arca, e dar a elas a opção de ser salvo, salvar-se. E isso é feito através das nossas palavras. As nossas palavras constroem a arca, constroem a salvação. Aquilo que eu estou falando, que vocabulário eu estou tendo, que tipo de palavra de edificação ou não está saindo da minha boca, que tipo de atitude que eu estou tendo. A atitude constrói arcas, as minhas atitudes constroem arcas, e arcas são salvação, é salvação. O meu testemunho, aquilo que eu tenho de compromisso com Deus, constrói arcas, e arca, como eu disse, é salvação. Então, a vida nossa pode ser uma construção de uma salvação, ou pode ser a construção de uma perdição. Como está sendo a minha postura diária? Eu posso estar construindo arcas, ou eu posso estar eliminando a alternativa de arcas na vida da pessoa com quem eu convivo. Então, nós aprendemos com Noé, que construiu uma forma de salvar vidas, e nós também podemos e devemos construir esse caminho, todo o tempo todo. Outra experiência que a gente tira das histórias aqui contadas: viver pela fé é sair do comodismo, do conforto, para viver uma nova conquista, uma nova terra, uma nova realidade. E a gente vê isso na vida de Abraão. Sai do conforto da sua casa, da sua parentela, e vai aventurar-se por uma terra distante, longínqua, sem saber para onde está indo, mas confiando que Deus estaria levando ele para outros lugares, lugares que Deus queria que ele estivesse. Olha que coisa extraordinária, irmãos, Deus levar a gente para uma missão, aonde Ele tem uma missão para nós, que pode ser no atravessar da rua, mas pode ser no atravessar do oceano, pode ser um missionário em terras estrangeiras, pode ser um missionário em terras nacionais, mas sair, deixar Deus levar para onde precisamos ir, se dispor para isso. Às vezes nós não temos nos dispostos a isso. Então a Bíblia nos diz que essa atitude, ela fecha o ciclo da fé. Pela fé eu faço, e porque eu faço, eu estou no exercício da fé. A fé é isso, irmãos. A fé é o exercício diário da crença do que o livro nos ensina. Nós somos estimulados e desafiados pelo livro em todo o tempo para vivermos o que o livro propõe. Nós somos isso, o povo da fé, o povo que caminha não por vista, mas por fé. E Abraão nos dá esse exemplo quando ele sai e vai buscar novas experiências, novas realidades, novas propostas. Talvez alguém está precisando de ouvir, de ser alcançado, e você e eu sejamos a pessoa para essa missão, para esse propósito. A fé vai nos levar a isso. A gente tem ouvido de tanta experiência de pessoas que estão orando e Deus está orando a Deus e alguém bate na porta da sua casa e vem com a resposta da sua oração. Olha que coisa extraordinária ser esse agente da entrega de uma resposta que fora feita aos céus, e os céus delega a gente para o cumprimento daquela missão. Ó Deus, usa-nos, ó Pai, que sejamos agente de cumprimento de respostas de oração. Cada um de nós, em alguma necessidade, em algum pedido de alguém, sejamos nós o cumprimento de Deus na vida dela. Viver pela fé é sair da esterilidade, conforme
a gente aprende com a vida de Sara. Sara, como é sabido, não podia ter filhos, mas há um tempo que isso muda, essa realidade é mudada na vida dela, e por conta disso ela passa a ter filhos, e aí o filho da promessa, e aí nos ensina que pela fé, nós também podemos gerar filhos espirituais. Aliás, precisamos gerar filhos espirituais. A esterilidade não faz parte de quem está no exercício da fé. Quanto tempo faz que você fez o convite da pessoa, perguntando se ela queria aceitar Jesus? Depois de ter pregado o evangelho a ela, mostrado o plano de salvação e feito a oração de entrega. Qual foi a última pessoa com quem você fez esse tratamento e teve esse resultado na vida dela? É recente? Já faz mais de um mês, 2 meses? Mais de ano? Mais de anos e anos? Ou talvez nem tenha feito isso? Isso não faz parte da vida cristã, a esterilidade. O exercício da fé vai nos levar a sermos férteis, e a fertilidade nos dará o exercício da fé. Então, é preciso despertarmos para isso. Depois de conviver tanto tempo com alguma pessoa que morre e vai para o inferno, e no dia do grande julgamento a pessoa vai olhar para você, para mim, e vai dizer: poxa vida, você tinha uma mensagem que mudava o destino da minha vida, mas você foi estéril para mim. Que Deus permita que nós não sejamos estéreis. Eu já orei aqui algumas vezes, eu disse: Deus, nos dá uma semana com a oportunidade de falar de Jesus. E eu fui surpreendido com pessoas que vieram até mim, outras eu provoquei e falei de Jesus e ela aceitou Jesus. Então essa oração funciona também. E eu peço então, aproveito e peço: Deus, em nome de Jesus, que essa semana que também se inicia, seja um tempo que o Senhor nos dê a oportunidade, que o Teu Espírito Santo nos desperte para entender a oportunidade e falarmos de Jesus, e pregarmos o Teu Filho, Salvador de vidas. Que a Tua igreja tenha, cada um dos que aqui estamos, tenhamos essa oportunidade do Senhor nessa semana, em nome de Jesus, eu te peço, amém. E aí, Hebreus também define o que seja a fé. No capítulo 11, no versículo 1, ele vai dizer: a fé é, e aí é uma definição de fé, a certeza das coisas que se não vê, que se esperam, a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que se não veem. Então você não vê, não está materializado, mas está construído dentro do coração. Nós somos esse povo que exercita esse tipo de comportamento, de procedimento, de realidade. Essa convicção, são sinônimos de fé, de certeza. Certeza, convicção, crença, segurança, firmeza, convencimento, persuasão. Nós estamos persuadidos numa verdade que ainda não é, mas já é. Ela não é aos olhos de quem ainda não enxergou, mas ela passa a ser aos olhos de quem já vê. Ela deixa o passo seguinte, o passo do futuro se antecipar. Olha que coisa extraordinária é mencionada e é atribuída a nós. O autor e consumador da fé colocou isso. É uma coisa, e a fé, a Bíblia trabalha nisso como sendo mensurada, a medida dela, o tamanho dela, como ela compara como o caroço de um grão, uma semente de mostarda, que é uma das hortaliças, é a menor semente, e diz: desse tamanhozinho já é uma grande coisa, muito mais então maior. Então há uma forma de, os discípulos disseram para Jesus, não foi? Senhor, aumenta-nos a fé. Então há uma possibilidade de aumento, de crer e de fazer disso, dessa área extraordinária da vida cristã, um aumento e um crescimento daquilo que pode fazer coisas extraordinárias através disso. A fé é uma ousadia espiritual, a fé é vislumbrar o futuro, é materializar o sobrenatural.
Pela fé, nós cremos na verdade deste livro, do livro sagrado, no Deus que é apresentado aqui. Há uma divindade, há um ser sobrenatural que é apresentado através deste livro. E pela fé, nós cremos nele, nós ousamos, nós avançamos, criamos convicção nessa verdade. Para nós ela é a verdade. Cremos nas promessas feitas aqui, cremos na proposta que esse livro nos apresenta. Nós ouvimos o teor dele e esse teor fez uma mudança dentro de nós. Nós fomos mudados. Nós que éramos antigamente perdidos, estávamos assolados pelo poder do pecado, atrelado na força do pecado, nós fomos libertos. E algo novo aconteceu em nós, porque nós exercitamos a fé, nós ousamos acreditar nessa verdade, verdade extraordinária que muda a vida das pessoas, que mudou a nossa. E aí nós passamos a fazer parte de um grupo seleto de Deus, o grupo que vai estar à direita do Senhor, a quem será oferecido o convite do adentrar as moradas eternas. A gente vê naquele exemplo daquela conversa, daquela mulher samaritana no poço ali, quando Jesus conversa com ela e aborda e mostra para ela o que ele é o Messias. E ela acredita nessa verdade. Ela acredita que aquele homem é Deus que está ali diante dela. E ela pula nessa verdade, ela agarra essa verdade. Então, no exercício da fé, ela se submete e aí essa verdade passa a ser verdade para ela. Simples. É um ato, uma atitude como uma criança. Vem, filho, pode vir, pode pular que o papai segura. Pode vir que eu estou aqui. Um ato, uma atitude singela de demonstração de quem crê. O que é diferente com aquele outro rapaz que conversou com Jesus, chamado Nicodemos, num conflito mental da razão versus fé, e ali ele querendo acreditar naquelas verdades que aquecia o seu coração, mas a sua mente entrava e ali no combate, e começava a fazer perguntas que tirava ele do exercício da fé. Era para dizer assim, tá bom, eu creio. Essa era a expectativa, essa era a resposta, é o que se aguardava de Nicodemos. E ele vai questionando, como pode, o que é isso, o que quer dizer isso, não estou entendendo. Não queira entender os detalhes das questões espirituais a partir da mente natural, da mente humana. O que Deus tem a propor para nós é muito maior, é sobrenatural. E ele fica ali nas imediações, não é, vai, não vai, e será se eu atravesso, será se eu avanço, será se eu creio? Desvencilha daquilo que lhe impede de crer, pula, acredita no que Deus tem feito e fará em ti, através de ti, através da fé, tão pequena essa palavra, mas é através da fé que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, irmãos. Gálatas 2:2, é através da fé que o Espírito Santo faz morada no ser mortal. Eu creio e se efetiva quando creres de todo o vosso coração. Pela fé eu sou justificado, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Somos justificados, a justiça de Deus vem e nos reveste, nos repousa sobre nós. O manto de justiça do Senhor nos cobre pela fé. Pela fé nós somos perdoados. O perdão, a afronta, o magoar o coração de Deus, há um perdão, há um apagar, há um esquecimento. Nós não esquecemos, nós ainda invocamos coisas que às vezes ficam sendo trazidas para nós, mas Deus vai dizer, rapaz, isso já está esquecido, isso aí. Você está perdoado, não há pecado que não possa ser perdoado, não há erro que não possa ser perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
É um Deus perdoador. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que eu estou pregando aqui. É o Deus que sara, é o Deus que cura, que justifica, que dá o seu Espírito Santo, que traz, que faz nova criatura, faz de nós novas criaturas, fazendo de nós, portanto, filhos de Deus. Nós somos adotados, a legalidade da paternidade se efetiva em nós. Eu posso clamar, Abba, Pai. As bênçãos de Deus pela fé são ministradas na minha vida. Há bênçãos de Deus em grande medida, prontas, na fila para ser entregue a nós, à medida em que eu estendo as mãos e vou recebendo, e vou absorvendo pela fé aquilo que Deus tem para mim. Quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas por falta do exercício da fé? Não retém a bênção sobre você. Receba, deixa Deus te abençoar. Ah, mas eu não mereço. Ninguém merece, e não é por mérito, é por graça. Ele dá porque Ele quer dar a bênção dEle. É um Deus galardoador, um Deus que gosta de dar presente. Vem cá, deixa eu te dar um presente, deixa eu te dar um mimo, deixa eu te abençoar com isso, deixa eu cuidar de você. Então tá bom, assume aí o comando, porque o Senhor sabe o que faz. Deus é Deus, e uma coisa que Ele sabe fazer, uma coisa que Deus sabe fazer, irmãos, é ser Deus. Ninguém precisa ensinar isso a Ele. Deus, eu estava pensando, quero te dar um conselho. Ninguém precisa, porque Deus sabe ser Deus, e Ele é um Deus justo, perfeito, santo, eterno, que conhece, que sabe de tudo e de todos. Então a fé vai nos levar para esse campo, para esse ambiente, para essa realidade que é disponível para nós. Deixemos de ser estéreis e não colhedor de bênçãos, para passar a sermos alvos das bênçãos contínuas do Senhor, como filhos que são abençoados diretamente e constantemente pelo Senhor. Pois bem, irmãos, a fé é o que Deus quer que tenhamos, pela fé. A fé nas coisas, a fé em Deus, a fé que Ele pode dar o que Ele tem prometido que Ele vai dar, a graça dEle sobre nós. Eu quero ser abençoado, eu quero ser cuidado, eu quero ser tratado por Deus, e eu acredito que isso é possível, não porque eu sou hábil e negociador e nada disso, nem isso somos, mas é porque Ele é Deus, e eu no exercício da minha fé, que é tão pregoada, instigada, mostrada, um capítulo, um livro, falando sobre isso, sobre fé, sobre a necessidade de sair da incredulidade, do coração petrificado, e deixa Deus fazer,